Fala, verdadeiros, Tico aqui, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo da SEO de verdade. E nesse vídeo eu quero mostrar algumas técnicas para vocês que vai fazer com que o nosso dia a dia seja mais produtivo aí nas nossas tarefas de SEO. Somente nós sabemos como o nosso dia é corrido e eu tenho certeza que essas dicas, essas técnicas que eu vou mostrar para vocês vão ajudar bastante aí no desenvolvimento dos projetos, no desenvolvimento das tarefas aí. O conteúdo para nós pode ser considerado o fator que nos leva mais tempo aí dentre as ações do nosso trabalho, tá? Desenvolver conteúdo não é fácil, conseguir conteúdo original não é fácil, tá? E eu quero dizer para vocês que os conteúdos dos nossos projetos principais, dos nossos money sites, tá? Esses conteúdos é melhor que seja bem pesquisado e que seja bem escrito, escrito devagar, você tem que escrever, reler, escrever de novo, reler e ter total atenção com esses conteúdos aí. Essas técnicas que eu vou explicar agora para vocês, servem como apoio na criação de conteúdos aí de qualidade, com um pouco menos de trabalho para os projetos principais, porém são totalmente aplicáveis diretamente para os nossos trabalhos de link building, tá? Então o que eu vou explicar aqui para vocês, vocês podem utilizar diretamente aí no link building, sem dó, sem medo, e isso já vai economizar um tempão, tá? Todas essas técnicas que eu vou mostrar aqui, eu explico elas de maneira massiva, automatizada na VIP, tá? E é isso, vamos lá. Primeira coisa, livros, jornais, revistas, tá? Tudo isso vocês podem escanear e esses conteúdos sim vocês podem colocar diretamente na web de vocês, tá? Esses conteúdos não são conteúdos indexados na maioria das vezes, sempre confirmar, tá? Como a gente pode saber se um conteúdo é duplicado ou não? Eu vou buscar aqui SEO, vou entrar, opa, entrou no curso, vou colocar receita de frango, tá? Por exemplo, beleza? Vou pegar aqui, então estamos entrando no Terra, tá? Eu vou pegar essa frase aqui, tá? Do texto e vou pedir para o Google me dizer se ele tem isso indexado ou não, se ele já rastreou isso, já registrou, tá? E de quem que é esse conteúdo. Então eu vou colocar entre aspas aqui, ó, abrir aspas, colo o que eu copiei, fecho aspas e busco, tá? Então nós podemos ver que o Terra já apareceu aqui, com tudo em negrito, tá? E podemos ver que temos muitas outras webs aqui que aparecem com tudo em negrito, porque isso daqui foi uma sindicação de notícia, tá? Então, ao mesmo tempo que essa notícia foi distribuída e publicada no Terra, foi publicada em outras mídias digitais, tá? Mas é isso, quando o Google já tem essa informação, ele te mostra aqui com essa frase ressaltada em negrito, tá? E você já vai ver aqui geralmente um site só na primeira posição, que é o site responsável pelo conteúdo. Tá? Então aqui nós sabemos que está duplicado. Tá? Se utilizássemos essa frase, seria um conteúdo duplicado. Tá? Então, se nós utilizamos conteúdo de jornais, de revista, que nós podemos escanear, nós podemos também posteriormente já fazer essa verificação. E como a gente faz para escanear isso? Tá? Escaneia normalmente ou tira foto do celular, pode ser a foto também, tá? E vamos usar um sistema que se chama OCR, ou poderíamos utilizar o próprio Google Drive, tá? Mas eu vou abrir aqui o OCR online, tá? Entramos aqui em onlineocr.net e temos aqui essa ferramenta, tá? Que além de ler para nós, vai traduzir. Então podemos tirar foto ou escanear os jornais ou revista, qualquer outra fonte de informação, tá? Que tenha conteúdo do nosso interesse. Então só aí, e indo numa banca de jornal, nós já conseguimos aí conteúdo para um blog. Então, por exemplo, eu vou buscar aqui receita de bolo infográfico. Tá? Então nós temos aqui vários infográficos. Vou abrir aqui. Deixa eu ver um que tem mais
mais escrita. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Tá? Podemos ver que tem um texto aqui do Érico e tal. Beleza, vou copiar essa imagem, então vou guardar essa imagem aqui, que poderia ser uma foto do seu conteúdo. Vou aqui no OCR Online, vou subir esse arquivo aqui, tá? Que tem escritas em português na foto, tá? Subir esse arquivo, o idioma de saída aqui está em inglês, tá? Se eu quiser que esse conteúdo saia em inglês, tá? E aqui como texto plano, ou Word, eu vou colocar aqui como texto plano. Vou colocar aqui português mesmo. E converter. E aqui nós já temos o texto que foi tirado da foto, está tirado da imagem. Claro que nós temos que dar uns retoques, mas enfim, nós temos o texto aqui, um texto totalmente original, que apenas estava em uma imagem, tá? Copiamos aqui essa frase, vamos aqui no Google, abrimos aspas, colamos, tá? E podemos ver que não foi encontrado nenhum resultado para essa frase exata, tá? Ele ressalta aqui algumas palavras em negrito, mas são palavras que se repetem aí em conteúdos, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Temos esse texto. Guardamos. Abrimos aqui o arquivo. Idioma de saída português, poderia ser outro, e depois poderíamos traduzir novamente, tá? Convertemos. E aqui nós temos o texto já para a gente, tá? Então eu vou copiar aqui uma parte. Vou aqui. E vemos que não encontrou nada, tá? Encontrou essa infografia aqui, que não é a mesma, né? Tem só alguma similaridade aí. Já é um texto que estaria totalmente apto para utilizarmos em uma campanha de link building, tá? Para utilizar nas redes sociais, para utilizar em qualquer tipo de campanha, e que, claro, temos que revisar, dar alguns retoques, e que são pedaços, são partes que servem para já adicionarmos em um resumo de conteúdo para o Money Site, tá? Então, fazer várias pesquisas dessa maneira, ou simplesmente vir com as fotos dos jornais, da matéria, da publicação do livro e tal, e já extrair o texto, já colocar aí para poder fazer a junção, tá? Então, essa seria uma das técnicas, tá? Outra técnica que nós podemos utilizar para conseguir textos para essas mesmas finalidades seria vir aqui em Expired Domain, tá? Expired Domains, criar uma conta, tal, fazer login. E aqui nesse site nós temos à nossa disposição um banco com milhões aí de domínios expirados, domínios que foram deletados, tá? E aí nós podemos fazer uma busca. Podemos colocar aqui um nome de uma palavra-chave, por exemplo, receitas, tá? Busco. Ele já me lista aqui um montão de domínios de tudo que é país e que nós podemos também utilizar de outros países, tá? Pegar o texto e traduzir esse texto para essas mesmas finalidades. Temos aqui, por exemplo, Receitas Brasil Clube. Eu vou filtrar aqui pelo número de backlinks para que ele me dê o que tem mais backlink, que com certeza vai ter mais conteúdo aí para gente. Então aqui ele já me deu Receitas Nota 10, um domínio inspirado. Copiamos esse domínio, vamos em uma web que se chama archive.org e o que nós vamos fazer através dessa web é recuperar o conteúdo antigo que tinha essa página quando ele estava ativo, tá? Então o trabalho que outros fizeram, que outros dedicaram tempo aí
diretamente em seus money sites, nós vamos conseguir recuperar a partir dessa prática, nessa página que é o archive.org, que é um banco de dados, tá? Que vai, é como se fosse a memória dos sites no tempo aí, tá? Então vai guardando todos esses conteúdos aí de sites, domínios ativos e que não estão ativos, tá? Colocamos aqui, buscamos. E aqui ele já mostra que desde 2013 foi registrado, tal, teve bastante movimento até aqui, depois ficou um tempo off, registraram de novo, ficou off. E aqui nós temos algumas bolinhas que são os últimos snapshots que foram feitos na web, tá? Clicamos aqui no tempo, no horário e vamos esperar abrir para ver o que nos abre no ano de 2018, tá? Muitas vezes falha a ferramenta, tá? Muitas páginas não abrem, então você tem que ir aí no calendário, navegando para que consiga visualizar alguma coisa aí, tá? Por exemplo, essa aqui não abriu, vamos ver aqui em 2015, então ele já nos dá aqui fevereiro. Vamos entrar aqui. Tá? E aqui já nos mostra o site como é antes. Em alguns sites nós conseguimos até navegar aqui, em outros nós temos que ir entrando diretamente no calendário. Tá? Então vamos ver aqui se nós conseguimos entrar, por exemplo, nesse bombom de morango. Não deixou. Vamos ver aqui se nós conseguimos entrar em alguma categoria. Aqui ainda deixou. Deixou entrar, então aqui está o conteúdo. Tá? Claro, é uma receita, vai ter muita similaridade, mas geralmente esses conteúdos são conteúdos que não estão indexados, tá? Obviamente. Então vou colocar aqui SEO, vou aplicar um filtro aqui, vou colocar português, aplicar o filtro, filtrar por backlink aqui e vou escolher aqui algum domínio, por exemplo esse SEO Bing, tá? E poderemos aí simplesmente copiar esse conteúdo, tá? E utilizar esse conteúdo e em algum site similar. No caso de receitas, vocês podem utilizar sem medo, tá? Esse tipo de conteúdo diretamente no Money Site, tá? Então vamos buscar aqui. E já abre aqui o site para nós. Nós vimos aqui que sai conteúdo em inglês, não tem problema, tá? Sobre SEO, é um tema assim geral, então podemos entrar aqui nesse conteúdo, tá? Não abriu, como eu falei para vocês, vários falham. Não abriu aqui também. Aqui já abriu, ó. Esperamos. Tanto para campanhas de links automatizados também, para níveis inferiores, tá? Ou para Tier 1 é excelente esse tipo de conteúdo, tá? Então aqui temos o conteúdo. Vou copiar. Mesmo em inglês, ele não está indexado. Provavelmente sempre confirmar, tá? Então eu copio o conteúdo. Beleza, eu posso utilizar um tradutor, tá? De pele, que usa um sistema de inteligência artificial aí, considerado um dos melhores em temas de tradutor, tá? Então, aqui nós colocamos em inglês, ele já detecta. Você pode traduzir até 5.000 palavras simultâneas, e aqui eu vou colocar em português, tá? Então aqui já temos todo o texto totalmente legível, tá? Estabelecer reputação para qualquer tipo de negócio é uma tarefa louvável, com certeza. Uma vez estabelecida a reputação, é importante que a mesma tenha de ser mantida. A gestão da reputação não é uma coisa fácil, mas ainda quando todo o processo está online. Perfeito o texto aí, sempre revisar, tá? Copiamos aqui uma parte do texto. Colamos aqui e vimos que não tem nada, tá? Quase nada de negrito aqui, não encontrou a frase exata, então é um conteúdo que nós podemos reutilizar aí. Dependendo da long tail que você for utilizar em um site que já tem certa autoridade, você pode diretamente pegar esse conteúdo e pôr para o site
otimizado para algumas long tails, tá? Porque tem aí 60, 70% de chance de ranquear, ainda mais se você formatar ele, colocar umas imagens, agregar valor aí, colocar um vídeo, tá? Se você trabalha com um site de notícia, de atualidades, por exemplo, nós podemos vir aqui, SEO, e colocar aqui notícias, tá? E me dá notícias em espanhol, vai me dar notícias em inglês também, se eu buscar geolocalizado. Enfim, notícias de atualidade, tá? Nós podemos utilizar o sistema de simplesmente traduzir com esse tradutor aqui, e para ficar o mais diferente possível, nós passamos em mais de um idioma. Então, por exemplo, aqui nós temos uma notícia, tá? Que não é um conteúdo específico, é algo passageiro, algo de agora, tá? Se você está trabalhando com alguma web do Google News, tá? Você pode mesclar esse tipo de conteúdo junto com os conteúdos escritos, tá? E isso vai cair muito bem no projeto, tá? Pegamos aqui o conteúdo, copiamos todo o conteúdo, está em espanhol, eu posso vir aqui, passar esse conteúdo de espanhol para alemão, por exemplo, tá? Porque aí ele vai mudar mais palavras do que se eu passasse diretamente de espanhol para português, tá? Então, eu colo aqui e coloco, por exemplo, português. Eu poderia passar em mais um idioma, tá? Então, aqui já muda a ordem das palavras em relação ao que está escrito em espanhol, tá? Aqui na classificação do mundial, do primeiro asiático no japonês, e aqui já diz no ranking geral da Copa do Mundo. Então já mudou classificação no ranking geral da Copa do Mundo. Ele adiciona palavras inclusive, tá? Tudo isso dentro da semântica. Então, esse tipo de conteúdo aqui você pode reutilizar nessas webs de notícias de atualidade, feita dessa maneira, tá? Então aí vocês vão ter bastante conteúdo aí. No entanto, vamos buscar aqui para vocês verem. É uma notícia que está falando sobre Copa do Mundo e competição feminina e tal. Alpinistas que se preparavam para o campeonato asiático, campeonato de alpinismo e tal. Então, a notícia pode ser muito similar em cada parte do mundo, tá? Copiamos aqui, colocamos entre aspas e vemos que não encontrou nada aqui, nem vestígios da notícia em espanhol, tá? Então, vocês podem reutilizar esses tipos de notícias em projetos do Google News, mesclando sempre com projetos com conteúdos escritos aí, cuidados, tá? Essas são algumas dicas. Na VIP nós automatizamos tudo isso e temos outros casos práticos de uso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e tchau, tchau.